Todos acharam? Amém. Amém. Vamos proclamar o tema da mensagem. Sim. Todos juntos, vamos lá? Amém. A morte e a ressurreição. A morte e a ressurreição. Amém. Senhor Jesus, Amém. nós vimos que ontem, o nosso irmão José Domingos, ele proclamou o tema, Senhor Jesus, Amém. que falava A a vida que dispensa a morte que dispensa a vida. Amém. E é parecido a morte e a ressurreição. Sim, amém. Senhor Jesus. Amém. Os irmãos acompanham, que eu vou efetuar aqui a leitura do capítulo 28, do 1 ao 10, que diz assim: E no fim do sábado, quando já dispensava Senhor Jesus, o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como morto. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não temas, não tenhas medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor o jazia. O 7, ide, pois, imediatamente, e dizer os seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhe sair ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Amém. Amém. Então Jesus disse-lhes: Não temas, ide e dizei, avisai a meus irmãos que vão à Galileia, e lá me verão. Feche seus olhos. Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Amém. Soberano Deus e eterno e Aleluia. grandioso Pai. Amém. É mediante, Pai, a tua presença, a tua face, Senhor Jesus. meu Deus, que eu me coloco aqui nesta noite, desde já invocando o teu santo nome, e dizendo e proclamando ao Senhor, meu Deus, que o Senhor diminua eu, papai, e cresça a tua vida, Amém. por intermédio da tua palavra, por intermédio do teu Santo Espírito. Senhor, dá-nos entendimento, Pai, sabedoria lá do alto. Meu Deus, se porventura, Pai, haja algum espírito de incredulidade, haja alguma falta de fé no meio de nós o determinamos em nome de Jesus. Repreende e sai em nome de Jesus. Amém. E derrama a porção dobrada do teu Espírito Santo, para que nós possamos crer e acreditar no teu poder, na tua unção e nas tuas promessas. Amém. Ó Senhor Jesus. Jesus. Amém. Aleluia. Senhor Jesus, Amém.
Nós vimos aqui no livro, no Evangelho de Mateus, Senhor Jesus, uma passagem muito conhecida. Quando nós viemos falar da morte e da ressurreição, que é a vida, né? Muitas pessoas, elas ficam atemorizadas. É verdade. Quem aqui, né, não tem medo de morrer? Senhor Jesus. Mas nós, como cristãos, não poderemos. O meu viver é Cristo. Amém. E o meu morrer É ganho. é lucro. Amém. Então, nesta noite, irmão, que esse Espírito que atuou na vida e no coração, que essa fé que estava no coração de Paulo, esteja no meu e no seu coração. Amém. Para que nós possamos andar, caminhar, seguir as pisaduras de Jesus, tendo esta certeza e essa convicção de quando nós partir, pastor Givaldo, Amém. nós vamos para a glória. Amém. Amém. Nós vamos para o braço do papai. Amém. Pai, aleluia. E quando nós lemos uns capítulos, versículos atrás, de Mateus 26 e 27, nós vimos que ali começa uma narrativa totalmente diferente. É algo de morte, é algo de sofrimento, é algo de tristeza, é algo que o nosso Jesus ele vai passar por um processo que aos olhos humanos, aos nossos olhos, nós vimos que realmente foi muito humilhante, foi muito doloroso. Mas, irmãos, foi uma passagem que trouxe muita tristeza no coração ali daquelas mulheres e no coração também dos discípulos. Mas, para você entender, para mim entender, o que eles e elas talvez não estavam entendendo e compreendendo, que ali era um propósito de Deus para toda a nação, para todas as pessoas, né, que estavam ali mortos nos seus delitos e pecados. Tinha que acontecer exatamente isso. Mas esse versículo, Senhor Jesus, Amém. esse versículo 66 diz assim: e todos eles seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Irmãos, uma ordem que veio de Pilatos para que eles guardem, assegurar, vigiar ali o sepulcro do nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele foi sepultado. Sim. Ali aos olhos daquelas mulheres, daquele discípulo, muito complicado, muito difícil, algo que não tinha aos olhos dele saída. Mas quando nós vimos que Deus, ele coloca as tuas mãos, algo sobrenatural tem que acontecer. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. E foi exatamente isso. Ali, esse versículo atrás, ali demonstrava tristeza. Mas só que aqui para frente, o Senhor, ele colocou alegria no coração daquelas mulheres. Verdade. O Senhor, ele colocou uma certeza, uma convicção do que ele tinha falado atrás, ele ia cumprir. Amém. Senhor Jesus. Amém. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como morto. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscai. Amém. A Jesus que foi crucificado, não é isso? Amém. Ele não está mais aqui. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Já ressuscitou. Amém. Como tinha dito, vinde e vede o lugar onde Ele jazia. o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei
aos seus discípulos, que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, e eis que eu vos tenho dito. E saindo elas presurosamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Então, é isso que eu tinha acabado de falar. A narrativa dos capítulos, dos versículos ali, né, 26 ao 27, Sim. demonstrou ali uma tristeza, uma angústia no coração, né, de tudo aquilo que aquelas mulheres, os discípulos estavam presenciando. Verdade. O sofrimento de Cristo. Senhor Jesus. Mas aqui nós vimos que as coisas mudaram totalmente. O anjo de Deus apareceu para aquelas mulheres e falou: não temas, Sim, não temas. porque eu sou contigo. Não tenhas medos, não te assombre. Ou seja, muitas das vezes nós ficamos com medo, nós tememos as situações ao nosso derredor. Mas nessa noite o anjo de Deus, ele está falando para mim e para você: não tenhas medo, não te apavores, porque eu sou contigo. Amém. E o que é impossível aos nossos olhos, irmão, tudo é possível aos que creem. Sim, amém. Mas infelizmente no meio do povo de Deus vai aparecer pessoas como os discípulos. Verdade. Muitos ali, eles estavam vendo as maravilhas, o Senhor falando, mas mesmo assim não acreditavam. Tinha algo que prendia. Hoje nós temos que ser uma geração santa, Amém. uma geração que avança, Amém. uma geração que acredita, uma geração que lê e escuta e pratica aquilo que Deus fala para conosco. Amém. Amém. Assim como ele falou para Paulo, nós precisamos também receber dessa Sim, forma. amém. Senhor Jesus. Amém. E indo elas, eis que Jesus, ali foi o anjo, agora é Jesus. Amém. Jesus estava morto. E agora? Indo elas, eis que Jesus lhe saiu ao encontro, dizendo: eu vos saldo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome desse nome. Amém. Amém. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. É como Jesus, ele apareceu para aquelas mulheres. Jesus falou: não temais. Porque elas não estavam ali, irmão, acreditando realmente, de fato, de verdade, que era o nosso Senhor Jesus. Verdade. Elas colocaram algo ali, mas elas foram, elas adoraram, né? Elas foram, elas obedeceram, Amém. porque algo tinha avisado ali para elas. Verdade. O próprio Espírito Santo tinha visitado elas. Sim. Mesmo na dúvida, elas foram. Verdade. Senhor Jesus. E nós vimos, irmão, que aqui, nesse Evangelho, ele traz, né, uma certeza para cada um de nós. Qual que é esta certeza? Que Jesus, ele venceu Amém. a morte na cruz do Calvário. Verdade. Jesus não está mais na cruz. Não. Ele ressuscitou Amém. ao terceiro dia. Ele não está mais lá. E fala claramente: Senhor Jesus. Amém. Pega Lucas 24, seu versículo 4. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, Jesus.
24, versículo 4. Achado? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Cristo é o Senhor. Amém. É Lucas 22, né? Que fala Lucas 22, né? Não foi 24, né? Da Oi. ressurreição. 24. 22? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém. A ressurreição é 24. Ressurreição é. Ressurreição. Ó Senhor. Versículo 20. Ó, não. O irmão que achou pode ler, do 4 ao 9. Do 4? É. Ficaram pasmos sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que reluziam como a luz do sol se colocaram ao lado delas. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscar entre os mortos ao que vive? Ó Senhor Ele Jesus. não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, Ó estando ainda na Galileia. Senhor Jesus. Amém. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Aleluia. Então se lembraram das suas palavras, Senhor Jesus, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Senhor Jesus. Amém. Aqui fala que aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Não está mais aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Amém. E lembraram-se das suas palavras. Então nós vimos aqui que aqui já falou 2 varões, né? Sim. E lá já falou o anjo. Amém. Então aqui nós vimos, irmão, que também ele cumprimenta, fala da ressurreição do Senhor, né? E aqui nós vimos também que ele e o anjo falou para elas não temer, Sim. né? O que estava acontecendo, né? Mandou ir, né? Até a Galileia. Amém. E aí mais para frente nós vamos ver aqui no livro de Senhor Jesus, de João 20, 16. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Eu vou estar efetuando aqui para adiantar. João 20, 16 diz assim: disse-lhe Jesus: Maria. Rabone, que quer dizer, Senhor Jesus, mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para O Pai. meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram
o Senhor e que ele lhe disse isso. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. O 20, acho que é o 20 aqui. Senhor Jesus. 29. As mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Amém. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem, Senhor Jesus, Perdoar. não esse não, o 26. Senhor Jesus. Amém. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, ponha aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. 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 Esta passagem, irmãos, nós vimos aqui o cumprimento que eu tinha falado a respeito, né, da falta de fé. Muitas das vezes, isso acontece no meio de nós. Verdade. Né? Muitas coisas se apoderam das nossas vidas e nós não conseguimos avançar por causa da nossa falta de fé. Verdade. Mas nessa noite, Sim, amém. Senhor Jesus, Amém. assim como o Senhor, Ele soprou o Espírito Santo dele sobre aqueles discípulos, o Senhor, Ele está soprando sobre nossas vidas. Amém. Que o Senhor venha aumentar a minha e a sua fé. Verdade. Que nós venha acreditar mais. Que nós venha andar e caminhar com Cristo, Amém. tendo a certeza Amém. e a convicção de que Ele soprou. Sim, amém. Ele foi para o Pai. Amém. Ressuscitou Sim. e foi para o Pai. E aqui ele está falando o cumprimento que ele apareceu com os seus discípulos. Verdade. Não é uma história de carochinha. Não. É uma história que Jesus ele ressuscitou, Sim. apareceu para os seus discípulos, ensinou e falou como eles deviam proceder. Verdade. O que eles deviam fazer. Hoje nós temos um manual de instrução nas nossas mãos. Amém. Mas Deus ele quer derramar mais sobre as nossas vidas. Verdade. Né? Hoje nós estávamos aqui numa consagração, né? Sentindo a presença de Deus. Amém. Porque né? Porque eu vou ler o versículo da ressurreição em Marcos. Aí você fala, por que irmão está falando só da ressurreição? Porque a morte, o Senhor já venceu na cruz do Calvário. Né? A gente entendendo e sabemos que ele passou por um processo de morte, mas ele não está mais morto, ele está vivo. Amém. Amém. E essa vida precisa ser dispensada dentro de cada um de nós. Amém. Como que nós estamos nesta noite? Amém. O Senhor Jesus, ele pode contar comigo, com a sua vida? Amém. Eis-me aqui, Senhor. Amém. Eu posso ouvir dos irmãos? Amém. Irmãos, eu sei, vocês sabem que você sozinha você não consegue. Não consegue. A irmã Cristina sozinha não consegue, Daniela sozinha não consegue, Não irmão. consegue. Nós somos uma família de Cristo. Nós precisamos receber isso que o Senhor está jogando para dentro de nós, essa responsabilidade. Amém. Aí nós vamos conseguir, irmão. Quando nós
segurar um na mão dos outros e começar a falar, expressar a vida de Jesus para dentro dessas pessoas que não acreditam, que estão mortas, irmão, sem esperança, sem fé, você pode ter certeza que nós vamos avançar mais. Amém. Nós vamos crescer espiritualmente, irmão, porque nós necessitamos. E os irmãos viram o que aconteceu aqui ontem. É o que eu vou ler aqui no Evangelho de Marcos. Senhor Jesus. Que vai se levantar coisas terríveis nas nossas vidas, na nossa direção, para tentar nos amedrontar, para tentar colocar medo, como é que colocou medo nessas mulheres, nesses discípulos. Verdade. Eles estavam com medo, irmão. Jesus ressuscitou, apareceu para eles. Eles estavam com medo, não estavam entendendo. Temos que Jesus, ele venceu. Senhor Jesus. E ele agora deu autoridade para nós. Tirou nós de lá e colocou aqui na igreja. Senhor Jesus. Para levar a mensagem de esperança, a mensagem de fé, a mensagem de salvação. Amém. Para todas as pessoas. Amém. E esse é o encargo que Deus está dando para cada um de nós nessa noite. Amém. Senhor Jesus. Amém. Vamos ler aqui Marcos 16, para finalizar. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Oh, Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Jesus é o Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. O Senhor continua nos dando Nos entendimento. damos graça, amém, é verdade. Entra com a sua graça, Pai, derrama a tua graça, o teu poder, a tua Estes unção sinais. sobre a vida de cada um de nós. Amém. Deus maravilhoso. Marcos 16, o seu capítulo 6, diz assim. Amém? Versículo 6. 16, 6. 6. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, Amém. não está aqui. Não. Eis que aqui o lugar onde o puseram, mas ide e dizei a seus discípulos, e a Pedro, que ele vai adiante de vós, para aonde? A Galileia, onde o Senhor tinha falado mais atrás. Sim. Para a Galileia, ali o verei, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam com temor e medo e assombro, e nada dizia a ninguém, porque temia. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. O 15 diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Aleluia. Mas quem não crê Será. será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas e pegarão na serpente, e se beberdes alguma coisa mortífera, não lhes fará danos algum. Ó Senhor Jesus. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém. Ora, o Senhor, depois de lhe dizer e ser falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Amém. Ó Senhor Senhor Jesus. Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Nós vimos aqui, irmãos, mais uma palavra de fé, uma palavra de esperança Verdade. para nossas vidas. Amém. O inimigo, ele se levantou aqui Sim. dentro da igreja, Sim. né? E o que que acontece? Para os irmãos entenderem e compreender. A igreja, como eu tenho falado, Daniela sozinha
não vai adiantar. Já sou sozinho, não vai adiantar. A igreja, quando a igreja ela está no espírito de adoração, quando a igreja ela está afiada na palavra, quando a igreja está com os ouvidos atentos à voz do Espírito Santo, pode se levantar o que for, irmão. Ele vai se levantar para cair. Verdade. E foi, né, quando nosso irmão Jéssico, pastor ali, se direcionou, né, em direção do Espírito, né, do Espírito imundo. Sim. E ao mesmo tempo ali a igreja começou a interceder. Então é isso. As imposições de mão, quando os cristãos ele levanta as suas mãos, Deus ele começa a agir. E ali, né, por intermédio da vida dos irmãos da igreja, né, o inimigo ele bateu em retirada. E é o que o Senhor está nos incumbindo aqui antes dele partir. Jesus ressuscitou, Sim. apareceu para os seus discípulos e ensinou a eles aqui neste momento. Verdade. Senhor Jesus, Amém. Ele deu autoridade para mim e para você. Amém. Essa autoridade está sobre as suas mãos. Verdade. E aí? Irmãos, nós precisamos pedir, Senhor, calça as sandálias preparativas do teu evangelho Sim. nos meus pés. Coloca no meu peito o escudo da fé, Sim, amém. a qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Amém. Coloca, Jesus, na nossa cabeça o capacete da tua salvação. Amém. E a espada desembanhada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Senhor, nos dá discernimento, Senhor, e sabedoria lá do alto, para enfrentar todas as adversidades, tentar oprimir e nos enganar. Verdade. Senhor Jesus, Amém. porque, irmãos, a autoridade foi dada. Verdade. Agora vamos voltar para Marcos, Senhor Jesus. Marcos 9. 9. Senhor Jesus, Amém. Amém. para nós finalizar. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Aleluia. Marcos 9, eu vou ler aqui, os irmãos acompanham. Amém. Marcos 9. Eu vou ler do 15 em diante, que diz assim: E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantado, e correndo para ele, o saudaram, e perguntou aos escribas quem é que discutis com ele. E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tinha um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos discípulos, e eu disse a quem? O discípulo. E eu disse aos discípulos que o expulsasse, e não expulsaram, irmão. Louvado seja Deus. Amém. Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Ó Senhor Jesus. Oh, Jesus Cristo. Aqui fala a narrativa de um jovem lunático. O que significa lunático? É dado a divagações ou de humor inconstante, vive no mundo da lua, de maneira incoerente, excesso de excentricidade, ou seja, maluco, doido. Era a situação desse jovem. Mas o pai dele, ele foi ter ali com os discípulos. E ali foi onde ele teve um encontro com Jesus. Senhor Jesus. Mas o que acontece? Nós tínhamos acabado de ler atrás o que Jesus, ele antes de partir para o Pai. Verdade. Jesus, ele passou da morte para a vida, ressuscitou Amém. e apareceu para nós. Verdade. Apareceu para Edson. Sim. Ele falou: olha, eu dou o poder, autoridade Amém. sobre vocês. Verdade. É vocês que vão fazer. Sim. Eu vou para o Pai,
Mas o que ele falou? Sim. Eu sopro dentro de vocês o Espírito Santo. Promessa, aleluia. Amém. Irmão, sem o Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos. Não. Foi o que aconteceu com os discípulos. Verdade. Eles não conseguiram. Então, os irmãos entender nessa noite o que Deus ele quer com cada um de nós. Verdade. Deus ele quer algo a mais. Sim, amém. Como que está a sua fé? Como que está a minha fé? Vocês estão entendendo? Que nós somos o corpo de Cristo. Verdade. A igreja. A igreja ela precisa estar na mesma conexão. Amém. No mesmo Se eu estou de uma forma pensando e Givaldo pensando de outra, não vai dar certo. não vai funcionar. O inimigo vai rir. Verdade. O inimigo não vai sair. O inimigo vai se apoderar. E eu quero profetizar na minha e na sua vida. Amém, amém. Que você recebeu a vida de Deus. Amém. Você recebeu o poder de Deus. Amém. Você recebeu a autoridade de Deus. Aleluia. E nessa noite essa autoridade Amém. permaneça em cada Em um. cada um de nós. De nós. Aleluia. Amém. Eu parei aonde mesmo? Em nome de Jesus. Você estava no 16, né? Mas Eu 16. parei nos discípulos. Senhor Jesus. Parei no 18, foi? Agora é 19. Parei no 18, isso? O 19 diz assim: E ele respondendo lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. Ou seja, eles sofreram. Eles estavam com o ensinamento, a doutrina do Senhor, a autoridade, e não tinha fé. A fé deles não conseguia. Por isso, irmão, a nossa fé, ela precisa estar firmada na É uma rocha. base. É verdade. Ela precisa estar firmada em Jesus. Amém. Amém. Na vida de Deus. Para que nós venhamos dispensar, né, essa autoridade, né, de Deus sobre a nossa vida. Verdade. Senhor Jesus. Amém. Foi o 19, né, Jéssica? Eu li? Amém. E trouxeram-no, e quando ele o viu, logo o Espírito o agitou com violência, e caindo, endemoniado por terra, revolvia-os espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Está vendo aí? Aqui ele falou com o próprio Jesus. Ó Senhor Jesus. Tem compaixão de nós e nos ajuda. Ajuda-nos. Senhor Jesus. E Jesus disse-lhe: se tu pode crer, tudo é possível a quem? Ao que crê. Ao que crê. Tudo é possível ao que Em crê. nome de Jesus. Foi o que eu acabei de falar. Amém. A nossa fé, ela precisa acreditar. Sim. Amém. Acreditar mais. A nossa fé, ela precisa ser movida, irmão. Né? É igual ele falou: se falar para aquele monte, transporta de um lado para o outro, Ele vai. ele vai. Se falar para o demônio, sai! Em nome de Jesus, ele tem que sair. Em nome de Jesus. Mas será que você está preparado para isso? Será que já está preparado para isso? Senhor Jesus. Jesus tenha misericórdia de nós. Amém, amém. Amém. Jesus nos prepara nessa noite. Amém. Jesus, que essa palavra ela venha entrar no nosso coração. Que a nossa fé ela venha ser aumentada. Senhor Jesus. Amém. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Olha que reconhecimento, né? Ele reconheceu diante do Senhor. Até ele ajuda a minha incredulidade. E ele falou que naquele momento ele acreditava. Senhor Jesus. E Jesus vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele
e não entre mais nele. Sim. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto. De tal maneira que muitos diziam que estava morto. Louvado seja o nome do Senhor. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós o expulsar? Por que não podemos nós o expulsar? Amém. Louvado seja o nome. Por quê? Amém. Senhor, Por quê? por causa da incredulidade. Da credulidade. Por quê, irmão? Da incredulidade. Irmão, por causa da incredulidade. Amém. Esse demônio ele só pode ser expulso Sim. por jejum. E oração. E oração. Por jejum e o quê? E Oração. oração. Jejum e oração. Eu estava, quando Jamile saiu de casa hoje para vir para a consagração, Jamile, você sabe o que é consagração? É você se separar para Deus. É você matar o velho homem. Sim. Matar a sua carne. De manhãzinha, se é para sair para se consagrar, nós não podemos comer Verdade. Nem beber. um banquete de pão, tomar café, nós temos que sair em jejum. Às vezes, eu creio que todos aqui entendem, sabe, né, irmão? Verdade. Mas o Senhor me posicionou a falar. Nós precisamos jejuar. Amém. E quando nós jejuamos, nós matamos a nossa carne. Verdade. E o poder de Deus, ele se manifesta. A autoridade de Deus vai estar sobre a sua mão. Amém. E você vai pôr, ele vai sair. Sim. Ele vai cair por terra. Em nome de Jesus. E a morte que estava dentro dele vai entrar a vida Senhor. de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Irmãos, essa passagem da morte e ressurreição de Cristo é para nós refletir. Senhor Jesus. Refletir no que o Senhor, Ele vem falando conosco. Verdade. Amém. Porque, irmão, nós estamos vivendo nos fins dos tempos. Verdade. E eu preguei outros dias atrás que nós não podemos perder mais tempo. Perder tempo. Sabe por quê? Jesus, Ele quer te usar. Verdade. Tem pessoas que precisam da sua vida. Tem pessoas que precisam da sua luz. Por mais que essa luz que está dentro de você, ela não está aquela chama totalmente completa, nessa noite o Senhor, Ele aumentou. Verdade. Eu creio. Amém. Eu creio porque nós precisamos avançar. Amém. Nós precisamos cruzar os nossos braços, né? E dar um passo para frente. Porque nós estamos vendo que está acontecendo muitas coisas, né? E para finalizar aqui, eu vou só falar um pouquinho do hino aqui que diz assim: Senhor Jesus. Amém. Letra do louvor à casa do Pai. Letra do louvor, casa do Pai. Lodebar. Letra do louvor, Lodebar. Esse. Senhor Jesus. Amém. Amém. Ainda dá tempo de eu falar. Fala assim: Davi chamou a Ziba. Então lhe perguntou: será que existe alguém de Saul em que eu possa ajudar? Lembrei-me da aliança que a Jonatas prometi, de ser fiel à sua casa enquanto eu existir. E Ziba lhe respondeu: existe um, ó meu Senhor, que habita em Lodebar, terra de tristeza e dor. Onde opera a maldade, a miséria é a realidade. Terra sem sonho, lugar de pavor. Davi lhe perguntou a Ziba: fale mais-me desse homem. Por favor, me diga agora qual é o seu nome. Se chama Mefibosete,
mas porém não pode andar. É aleijado dos seus pés, só consegue se arrastar. Manda chamar este homem, para comigo se assentar. Diga a Mefibosete que o rei mandou chamar. Sim. Tudo aquilo que era seu vou devolver. Vou restituir os sonhos que você perdeu. És o último da casa de Saul. Você não é mais um em que ninguém dá valor. Você vai morar na casa do rei. Você vai comer na mesa do rei. Você vai se vestir como rei. Você vai estar ao lado do rei. A miséria nunca mais haverá. Um adeus a Lodebar você vai dar. Todos vão saber quem é você. O rei manda te chamar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Nós vimos aqui uma passagem em 2 Samuel, né, que fala poderosamente o amor, né, de Davi para com esse homem. Nós vimos que ninguém dava nada por ele. Morava numa terra de Lodebar, terra de tristeza, terra de dor, terra sem sonho. Mas o rei manda te chamar. Amém. Amém. O rei está mandando nos chamar. Amém. Para avançar, irmão. Amém. E para sentar na mesa, Sim. para comer junto do Pai. Amém. Amém. Que nessa noite, irmão, Deus ele possa nos encher, né, com a tua unção, Amém. né, nos apoderar para que nós possamos prosseguir, né, com a nossa fé firmada. Amém. Né? Nessa noite, receba essa palavra, Amém. né, e guarde no seu coração, Amém. para que Deus possa aumentar a sua fé. Amém. E você sair daqui, né, não escutando no ouvido e sair no outro, Verdade. mas que Deus possa lhe No abençoar, coração. que Deus possa avançar na sua vida, Amém. para que Ele possa contar com você. E Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Senhor Jesus. Ele